Efésios capítulo número 4, versículo número 14. Se alguém aí não tem a Bíblia, Efésios 4, desculpe, 3, 14, não é 4. Efésios 3, versículo 14, é porque apareceu um 4 aqui na minha frente. Efésios 3, versículo 14, diz assim a palavra de Deus: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Diga comigo: tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Mais uma vez, tomados de toda a plenitude de Deus. Pai Celestial, em nome de Jesus, mais uma vez eu me ponho diante da sua excelsa presença, com o meu coração tão dependente de Ti. Espírito Santo, Tu és livre. Fala com a igreja. A igreja, Senhor Jesus, é Tua. Nesta noite edifique-a, que a palavra do Senhor possa trazer ao entendimento de cada um de nós aqui aquilo que é a vontade do Senhor. Nós oramos, entregando este momento em o nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, podem sentar. Tomados de toda a plenitude de Deus. Não sei se os irmãos que me ouvem todos os domingos à noite têm observado que este ano eu tenho falado muito de uma vida cristã plena, de uma vida cristã totalmente envolvida com o Evangelho da Graça, totalmente envolvida no reino de Deus, uma vida cristã que eu gosto sempre de dizer, inteiramente consagrada, voltada e experimentando da parte de Deus toda a revelação que Ele tem para o nosso coração, para a nossa vida como filhos de Deus nesta terra. Deus tem o melhor para nós. Amém. Deus tem o melhor para nós. E hoje à noite Deus quer que você seja tomado dele, tomado de toda a plenitude de Deus. Isto é, Deus quer te envolver. Eu gosto daquele momento que diz o texto que quando o anjo do Senhor anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador, ela perguntou para o anjo: mas como? Eu nem marido tenho, eu sou solteira ainda, não tenho um homem, como é que eu vou me achar
grávida, como é que eu posso ser mãe? E o anjo então disse: não te preocupes, porque o poder do Altíssimo te envolverá. Amém. Meus queridos, Deus quer nos tomar, nos envolver, Amém. nos encher. Glória a Deus. E aqui nós temos um homem chamado Paulo de Tarso, que ora pela igreja em Éfeso. Ele busca agora de Deus a bênção sobre a igreja de Éfeso. Paulo, neste momento, está preso em Roma. Ele está ali na chamada antessala da morte, porque dali Paulo não mais saiu. Ele tinha muitas necessidades físicas e materiais naquele momento. Porém, ele não fez nenhuma súplica, nenhum pedido a Deus relativo às suas necessidades. Paulo estava na prisão, acorrentado a um soldado, porque tinha uma corrente que o prendia a um soldado para não ter problema de fugir. Mas ele não estava inativo. Eu fico imaginando, queridos, aquela cena, aquele soldado ali com uma corrente ligada a Paulo, e de repente o prisioneiro Paulo, ele ajoelha-se e levanta a Deus esta oração. Irmãos, Paulo estava ali realizando o mais poderoso ministério ali dentro da prisão. Ele estava preso, mas a sua alma, o seu espírito estava livre. E ele então pede para Deus que abençoe a igreja. Paulo, queridos, nunca separou o ministério da instrução do ministério da oração. Ele foi um homem de oração. Ele orou muito pelas igrejas as quais Deus o usou para fundar. Eu gosto sempre de dizer que instrução e oração sempre têm que caminharem juntas. Eu estou muito feliz esse ano. A igreja tem orado mais. Amém. Ontem à noite tivemos aqui um lindo momento de oração com o Ministério de Louvor da igreja. Só que eu fiquei surpreso porque não vieram apenas os ministros de louvor da igreja. Veio vários irmãos e irmãs, jovens, adolescentes vieram. E foi uma noite, uma parte da madrugada, das 11 à 1 da manhã, um tempo lindo de oração, de clamor, de adoração. A igreja está orando mais. Temos feito algumas vigílias esse ano. Todas as segundas-feiras tem um grupo de homens e mulheres que se colocam na brecha da oração. A igreja que ora, ela é abençoada. Amém. Infelizmente, irmãos, hoje a maioria dos teólogos não são homens de oração. Precisamos ter a cabeça cheia de luz e o coração cheio de fogo, amém? Amém. Precisamos ter compreensão, sim. Amém. Mas precisamos, irmãos, entender que é necessário que a igreja ore mais. Amém. E esta oração de Paulo hoje à noite, que ele fez aqui, ela tem um objetivo só. Ele não orou para que Deus desse nada de coisas materiais para a igreja, já notaram? Era uma oração pedindo a Deus tão somente crescimento espiritual. Nós vemos aqui Paulo fazendo algo que nem era comum aos judeus. Se você estudar a Bíblia desde o Antigo até o Novo Testamento, não era comum os judeus orarem de joelhos. Era mais comum eles orarem em pé. Se punham em pé. Em algumas ocasiões, alguns deles prostraram-se com o rosto no chão.
Em outras ocasiões oraram sentados, mas era muito difícil encontrar na Bíblia orar de joelhos. Eu confesso para vocês, eu amo orar de joelhos, gosto de me ajoelhar e orar. Mas não quer dizer que a oração de joelhos seja uma oração mais espiritual do que a outra, porque você pode orar dirigindo o seu carro, trabalhando lá no seu negócio, onde você está, em casa, até mesmo deitado. Eu tenho tido experiências maravilhosas com Deus sentado no meu sofá confortável. Hoje à tarde eu me encontrava sonolento, meio cansado, e eu sentei-me e estiquei as pernas. Como chama esse sofá de esticar a perna? Né? Essa coisa lá. Que coisa gostosa. E irmãos, eu fiquei pensando, Paulo, acorrentado, orou. Eu estava meditando nesse texto, e eu orando debaixo do cobertor, um conforto tremendo. Mas eu quero dizer que Deus ouve sua oração debaixo do cobertor também. Amém. Irmãos, o nosso relacionamento com Deus deve ser buscar a intimidade dele, amém? Mas muitas vezes Ele manda você sair com frio de casa, ir naquela vigília. O Espírito Santo te incomodou, vai. Se Ele mandar você levantar de madrugada lá no conforto do cobertor, sai, ajoelha lá na beirada da sua cama ou lá no seu cantinho de oração, ajoelha e ora. Amém. Amém? Nós vemos aqui, irmãos, que quando um santo se ajoelha, ele enxerga bem mais longe do que um filósofo. Amém. Quando a igreja ora, o céu move. Aleluia. Glória a Deus. O inferno treme. E coisas novas começam a acontecer, amém? Quando o homem trabalha, ele trabalha. Mas quando o homem ora, Deus trabalha. Glória a Deus. Essa é a grande verdade. É por meio da oração, irmãos, que nós de fato nos apropriamos das riquezas de Deus. O mais importante não é tanto a maneira como você comporta-se fisicamente na oração, mas é a maneira como você busca Deus com um propósito claro e definido na sua vida. Paulo dirige esta oração ao Pai. Na Bíblia, irmãos, a oração é sempre dirigida ao Pai em nome de Jesus e na inspiração do Espírito Santo. Quais eram as motivações de Paulo? Vamos ver de novo os versículos 14 e 15. Versículos 14 e 15, este era o motivo de Paulo. Ele diz: por esta causa, por este motivo eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Por esta causa. Que causa era esta? A causa do Evangelho. Paulo vai falar depois porque ele estava orando, porque ele gostaria que a igreja fosse tomada de Deus, cheia da graça. Por esta causa, irmãos, quando Paulo ora, ele usa de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. A igreja da terra, irmãos, e a igreja do céu é a mesma coisa. A igreja militante aqui, eu e você que estamos vivos, que fazemos parte de toda a igreja de Cristo espalhada na face da terra, não importa atrás da placa aonde ela congrega, não importa o nome, porque só existe uma igreja.
a igreja que Jesus está edificando. Aleluia. E Paulo ora por esta igreja que toma o nome de Cristo aqui, e a igreja que hoje triunfa. Aqueles que venceram, aqueles que permaneceram fiéis até a morte e hoje estão já junto de Deus em espírito, aguardando o dia da ressurreição. Então, o que Paulo está dizendo? Esta igreja que aqui adora a Deus e que está na presença de Deus nos céus. Amém. A igreja é uma só. A igreja, seja ela formada por qualquer raça, tribo e nação, só existe uma igreja, a igreja do Senhor. Amém. Mas aqui no versículo 16, irmãos, Paulo fala: para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Paulo manifesta aqui, queridos, o desejo de que Deus, de fato, atenda a sua súplica segundo a riqueza da sua glória. Estamos diante de um Deus que é, irmãos, Senhor do céu e da terra, do ouro e da prata. É um Deus que é Senhor de tudo e todos. Ele é tudo. Por isso, nessa noite, imagine: meu Deus é rico em glória. Amém. Meu Deus é rico em glória. A glória de Deus, irmãos, não é um dos seus atributos, muito pelo contrário. A glória de Deus é o fulgor de todos os atributos que são de fato de Deus. Amém. Podemos nessa noite fazer pedidos assim, pedidos como Paulo. Que pedido audacioso, que pedido tremendo de confiança, que Deus é rico e Ele quer que eu seja tomado de toda a sua plenitude, Glória a Deus. de toda a sua glória. Nesta oração, queridos, que Paulo faz pela igreja, que inclui a mim e a você hoje à noite, nós vemos aqui que Paulo, ele faz uma oração como se ele fosse mudando de degrau, pulando de um degrau para o outro. Lá no versículo número 17, ele vai dizer: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o pleno amor de Cristo. Sim, meus irmãos, a presença do Espírito Santo na vida daqueles que de fato amam a Deus é o desejo de Paulo. No versículo 16 e 17 ele pede isso: para que sejais, ou para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o quê? Mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Paulo manifesta aqui o desejo de que Deus de fato nos encha com a sua bênção, seja tomado. A glória de Deus, irmãos, é para ser compartilhada com a igreja. A presença do Espírito, ela de fato se evidencia na hora da nossa conversão. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e a partir do momento que a pessoa abre o coração, se arrepende, entrega a sua vida a Deus, a partir daquele momento gera-se nele uma nova vida. Esta é a vida do Espírito, e o Espírito Santo passa a habitar no
coração. Mas o poder do Espírito, irmãos, ele é para aqueles que já caminham na fé. Quando Jesus disse para os seus discípulos: esperai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Esse poder que Paulo fala aqui, esse poder interior, esse poder, irmãos, que eu e você precisamos dele. Sabe por quê? Porque nós somos fracos. Porque o diabo, ele é muito astucioso. Porque no nosso homem interior, irmãos, nós precisamos, a nossa mente, o nosso coração, a nossa vontade, eles são totalmente dependentes, irmãos, da presença do Espírito para vivermos uma vida de santidade. Amém. Glória a Deus. O poder do Espírito Santo nos é dado de acordo com as riquezas de sua glória. Estas petições caminham juntas. As duas se referem ao ponto mais íntimo do cristão, o seu interior de um lado e o seu coração do outro. Irmãos, é interessante que no tempo em que Jesus formou discípulos nessa terra, Jesus confrontou-se muito com a religião da época, porque as pessoas estavam extremamente preocupadas com aquela religião externa, maneira de vestir, maneira de comer, sentar, lavar as mãos para comer, aquele cerimonial exterior. E Jesus disse: eu vim para fazer uma obra que vai além do externo. Eu vim para fazer uma obra no coração. Sim. Porque Jesus disse: é de lá do coração é que procedem os maus pensamentos, procedem os adultérios, procede o assassinato, enfim, é de lá. O coração do homem é doente, o coração do homem é carnal, é pecador, e a obra que o Senhor veio fazer, ela veio, irmãos, atingir o interior. Amém. Por isso, quando Paulo ora aqui para que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Diga assim nessa noite: Senhor, eu quero que o meu interior seja fortalecido pelo Senhor. Oh, meus amados irmãos, quando o Senhor nesta noite manda lhe dizer que Ele quer fortalecer o seu interior, porque se você for forte por dentro, o seu exterior vai demonstrar a autoridade que o Senhor tem na sua vida. Aleluia. Não podemos apenas externar palavras. Nós precisamos que as palavras de fato venham de um coração cheio da graça e do poder do Espírito. Para que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. A vinda do Espírito Santo, irmãos, para a igreja, ela veio de fato conferir poder. Poder esse que tem sido, infelizmente, tão mal interpretado, irmãos, na teologia moderna. Porque fala-se muito em poder para fazer. Poder para fazer milagres, poder para fazer prodígios, maravilhas. Estes sinais acompanhariam aqueles que verdadeiramente, irmãos, deveriam ter o poder interior primeiro. Porque só poder para fazer não é a vontade de Deus para a sua igreja. Primeiro, precisamos ter de fato poder interior. É aquela autoridade do Espírito para você dizer não às coisas do mal, para dizer não à tentação, para resistir o diabo e ele fugir de você. É este poder interior para que você viva
nessa terra agradando a Deus. Estas duas petições, irmãos, elas caminham juntas. As duas se referem ao ponto mais íntimo do cristão: o seu homem interior de um lado e o seu coração do outro. O poder do Espírito e a habitação de Cristo conferem a mesma experiência. É mediante o Espírito que Cristo habita no nosso coração, mas é também mediante o Espírito que nós temos poder no coração. Cada cristão é a habitação do Espírito Santo. Cada cristão é, em certo sentido, o templo do Espírito Santo. A habitação de Cristo aqui, porém, é uma questão de intensidade de senhorio. Paulo está falando aqui, irmãos, de uma tomada de Deus geral na sua vida. É uma plenitude. O que significa plenitude? É total. É cheio plenamente. Refere-se de fato àquela permanência constante do Espírito, em contraste, irmãos, com experiências passageiras. Eu gosto sempre de dizer aos nossos adolescentes e jovens, na ocasião dos acampamentos, eu digo: queridos, vocês saíram de suas casas e vieram para um evento de 4 dias. E aqui não tem outra coisa a não ser Bíblia, palavra, adoração. Vocês estão recebendo aqui a mensagem, há muita emoção, há muita adoração, muito barulho. Eu digo: mas a partir da manhã, quando terminar, vocês voltam. E se não tiver uma presença real no coração, fica apenas em momentos passageiros ali. Deus quer, irmãos, que nós experimentemos a sua habitação. Eu gosto dessa palavra: para que sejais tomados, ou segundo a sua riqueza vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo. O que é habitar? É morar. Tá certo? Habite Cristo no vosso coração. A palavra, irmãos, é clara nesta noite. Não se refere aqui a uma experiência que hoje eu estou cheio, amanhã eu estou vazio. Paulo escolhe aqui uma palavra que no grego significa katoiken, que significa residência, em contraste com a ideia de um alojamento. Alojamento é aquele lugar que não é a sua casa. Você pode ir, aloja-se ali, 1 dia, 2 dias, depois volta para casa. É como você ir para uma viagem e para e dorme num quarto de hotel, mas não é a sua casa, é? Não. Aqui está falando de habitação. E hoje à noite o Senhor Jesus está dizendo: eu quero morar em você. Amém, Senhor. Eu quero morar em você, eu quero habitar. Não é lindo você saber? Eu sou habitação. Há um grande mistério, porque os céus não contêm a sua glória. Sua glória invade os céus, a terra, a imensidade da glória de Deus, irmãos, é um mistério pensar que este Deus, todavia, habita em mim. Aleluia, e em você. Senhor. Cristo, irmãos, quer se sentir em casa no seu coração, amém? Ele quer sentir em casa. Ele quer sentir que você é casa dele, que ele tem liberdade em todos os cômodos dessa casa. O que é tomado de toda a plenitude? É que eu não sou dono de mais nada. Ele tem acesso em todas as áreas da minha vida. Isso é tomado de toda a plenitude de Deus. Isso significa, irmãos, que ser habitação
de Deus pelo Espírito é ser cheio, totalmente cheio do Espírito. Uma coisa é ter o Espírito Santo e outra coisa é ser templo dele, morada dele. O coração do cristão, de fato, é o lugar da habitação de Cristo, onde ele está presente não apenas para consolar, animar, mas para reinar diariamente. Ele tem que ser o seu rei. Se Cristo está presente em nossos corações, irmãos, não pode estar presente outras coisas. Vamos ver, por exemplo, um versículo que está aqui em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17 e 18. 2 Coríntios, não é a primeira. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 17 e 18. O que diz ali? Eu não achei, não. Mas eu estou chegando. Ali, ó, pastor. Ah, está ali? Tá bom. Pelo que, diz o que para mim e para você? Sai vós do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso. O que o Senhor está dizendo? Que se Ele mora em você, algumas coisas não podem fazer parte de você. Sai do meio, foge. Aqui no versículo 17, voltando lá em onde estávamos, em Efésios 3:17, diz aqui, irmãos: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Sabe que ele usa duas figuras aqui, uma botânica e a outra arquitetônica? Ele disse: a fim de que estejais o quê? Arraigados. Arraigado é criar raiz, não é isso? E alicerçados em amor. Palavra fácil de dizer, né? Deus é amor. Aleluia. E se Jesus habita em nós, Ele é a expressão maior do amor. Amém. Ele é amor. E o que Paulo está dizendo, para que aí eu possa ter raízes profundas de amor e um alicerce em amor. Paulo ora, irmãos, para que nós como cristãos sejamos fortalecidos para amar. O amor, segundo 1 Coríntios 13, é de fato a maior virtude do cristão. Precisamos do poder do Espírito Santo e da habitação de Cristo para amar uns aos outros. Aleluia. O que mais, infelizmente, queridos, prejudica a igreja de Deus é que muita gente não experimentou esta realidade que Paulo aqui coloca perante Deus. Não há amor. Paulo pede para que eu e você hoje à noite nos coloquemos perante Deus e consagremos de tal maneira a nossa vida a Ele, irmãos, que o amor dele possa nos tomar de uma maneira tal,
nos aprofundemos em amor, nos alicercemos mais em amor. Devemos estar tão firmes como uma árvore e tão sólidos, irmãos, como um edifício. O amor deve de fato ser o solo em que a vida deve ser plantada. O amor deve ser o fundamento que a nossa vida deve ser diariamente edificada. Amanhã você tem a oportunidade de crescer em amor. Aleluia. Quem sabe hoje à noite. A parte mais importante num edifício, irmãos, é o seu fundamento, é ou não é? Se ele não cresce para baixo, ele não pode crescer com segurança para cima, pode? Põe isso no seu coração. Eu tenho que aprofundar o meu amor, porque do contrário, aqui em cima, eu não posso demonstrar amor. Não posso crescer. Crescer em amor. As tempestades vêm. Pode ser que o seu amor por Cristo seja amanhã duramente provado. Será que você estaria pronto para ir com Ele até o fim? O amor, irmãos, é a principal virtude do cristão. Paulo disse: eu posso ter dons, eles vão passar e eu não sou nada. Eu posso fazer o que a irmã Gláucia falou. Posso pegar metade dos meus bens e distribuir, dar tudo para os pobres. Posso até dar mais do que. Eu posso até falar: eu morro no seu lugar. Mas se eu não tiver amor, eu não sou nada. O cristão é conhecido, irmãos, pelo amor. Sabe o que é amor? É algo que flui na sua maneira de ser, na sua maneira de abraçar, na sua maneira de olhar, na sua maneira de conversar, nas suas atitudes, no seu comportamento. É algo que é Deus em você. Você não esforça para amar. O amor, ele é natural. E o amor de Deus em você faz você amar como Cristo ama e amou. Amém? O amor de Deus. O amor é a condição, irmãos, para que na terra nós realizemos o seu trabalho. Jesus chama Pedro e diz: Pedro, olha, eu quero que você diga para mim: você me ama? 3 vezes Pedro disse: eu te amo. O que Jesus estava falando? Que é impossível fazer a obra dele sem o amor dele. Porque muita gente faz em benefício próprio. Parece que o que faz é para egoísmo, para satisfação, para engrandecimento, não do reino, mas do meu reino. O reino é de Deus. Amém, queridos? No versículo 18 e 19, Paulo diz assim: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo aqui pede a Deus que abra o nosso entendimento.
Amém. Ele pede para que, verso 18, ele diz, a fim de poderdes o quê? Compreender. Com todos os santos, qual é a largura, a profundidade e a altura. E o versículo 19 ele fala de conhecer. Qual é a diferença de compreender e conhecer? Interessante. Compreender e conhecer. O apóstolo aqui passa, irmãos, a pedir para que o amor de Deus nos levasse a ter desejo de compreendê-lo. A ideia desta oração de Paulo, irmãos, é que nós compreendamos a respeito de Deus, e que de fato nós o conheçamos como Deus. Essas duas petições de Paulo sugerem, irmãos, primeiro, compreensão intelectual. Eu e você temos uma mente, um intelecto, e Paulo está dizendo que o Espírito Santo quer agir na minha inteligência e na sua inteligência. O que Paulo está dizendo, esforce-se mais. Mas o verbo conhecer, irmãos, refere-se a um conhecimento alcançado pela experiência. Isto implica em que os crentes de fato tenham conhecimento objetivo do amor de Cristo e uma profunda experiência dele. Paulo ora para que possamos compreender o amor de Cristo. Como é que eu e você podemos compreender o amor de Cristo em suas plenas dimensões, a sua largura, o seu comprimento, a sua altura e a sua profundidade? Irmão, será que Paulo estava certo aqui? Como é que eu posso compreender toda a amplitude do amor de Deus, na sua altura, na sua profundidade, na sua largura, em toda a sua extensão? Seres humanos finitos como eu e você, como é que podemos entrar no relacionamento e conhecer Deus assim? Paulo pede para que eu e você compreendamos de fato o amor de Cristo. O amor de Cristo, irmãos, é suficientemente, é tão largo, que ele abrange o mundo inteiro. Amém. Quer ver uma passagem aqui no livro de Apocalipse, capítulo 5? Vai lá comigo no livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 9 e verso 11. Só para você entender a amplitude do amor que Cristo tem. A sua largura. Está ali, olha lá. E cantava um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e agora em teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Amém? E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão para sempre na terra. Irmãos, essa é a largura do amor de Deus, a largura deste amor. Se você pensar que ele é tão comprido, que ali no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, diz o quê? Já que está ali Apocalipse, o que diz Apocalipse 13, 8? E adorá-la, e adorá-la todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Que comprimento de amor! Este amor que é tão desde a fundação do mundo, maravilha das maravilhas, maravilha das maravilhas. Ele é um amor profundo, irmãos.
Este amor que alcança o mais vil pecador e faz dele um homem santo de Deus. Isaías capítulo 53, nós não vamos ler por causa do horário, disse que de fato Ele tem todo o poder de salvar o mais vil pecador. Ele é suficientemente tão alto para que naquele dia, quando a volta dele se der, Ele vai elevar você aos céus de glória. Aleluia. E nessa noite, Deus está dizendo: eu quero que você seja inteiramente dominado por toda a minha plenitude. Amém. Deus quer que você experimente. Eu não vou concluir por causa da hora, mas o versículo 19, irmãos, deste texto que lemos, fala de fato de conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém. O desejo de Deus para a sua vida, meu irmão, é que você seja um cristão pleno. Aleluia, Senhor. Que você seja tão cuidado por Ele, tão cheio dEle, tão íntimo dEle. Ele quer, sabe por que Ele pode. O versículo 20 diz que Ele é poderoso. É tão poderoso que você nem imagina o que Ele pode fazer por você. Ele pode fazer mais do que você é capaz de pedir ou pensar. A Ele nessa noite seja a glória, a honra, a força e o poder. Aleluia.